Oi pessoal, hoje eu vou contar para vocês sobre minha prova de arguição no mestrado. Eu sou Tatiana Dornelles, apaixonada por viagens e outras coisinhas. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Roda a vinheta! Então, hoje eu vou contar para vocês como foi a minha prova de arguição para o mestrado profissional em artes do programa Prof. Artes da UDESC. Em setembro de 2020, a diretora da minha escola compartilhou um link das inscrições e eu resolvi me inscrever apenas para tentar, sabe? E eu não tinha intenção nenhuma de ingressar, pois eu tinha acabado de me efetivar na rede estadual, mas eu quis tentar para saber como ia ser. Em menos de um mês eu fiz o meu projeto de pesquisa, pois tinha que mandar junto com os documentos da inscrição, né? Junto com a inscrição. E o processo teve algumas etapas, como a aprovação do projeto, depois a prova de arguição e aí veio o resultado final, né? O resultado oficial. Para quem não sabe, a prova de arguição é como uma entrevista, onde os professores da banca fazem as perguntas sobre o projeto e um pouquinho sobre a gente também, né, sobre o candidato. Como estávamos em plena pandemia de coronavírus em 2020, as provas foram realizadas em formato online. E no dia da prova, mesmo sendo online, eu estava muito nervosa. Acho que é difícil não ficar nervoso nesse caso, né? A primeira pergunta que fizeram foi sobre mim e o que eu fazia. E depois sobre o que era o meu projeto de pesquisa. Eu falei que sou professora de arte, que passei no concurso e me efetivei no estado de Santa Catarina, que sou jornalista e fotógrafa e que tinha escolhido falar e fazer a minha pesquisa sobre como a pandemia de coronavírus transformou o ensino e de que forma isso estava impactando para os professores e alunos, e também como iria transformar a educação no futuro. Esse era o tema do meu pré-projeto, né, do meu projeto. Aí uma das orientadoras perguntou se eu teria a possibilidade de trocar o tema do meu projeto. Ela disse que tinha lido no meu memorial descritivo que eu era fotógrafa e aí perguntou se eu teria interesse de trocar o meu projeto, o tema do meu projeto para essa área da fotografia. Inclusive, eu já tinha assistido alguns vídeos no YouTube em que os entrevistados tiveram que responder a mesma pergunta. E eu notei que isso é algo bem comum em algumas entrevistas de mestrado, se a pessoa teria ou não a possibilidade de trocar de tema. Então, quem vai fazer a prova de arguição, pensa bem, porque o seu sim ou o seu não pode definir a sua entrada no mestrado. Eu respondi então que eu teria sim a possibilidade de trocar o tema do meu projeto, até porque sou apaixonada por fotografia, que eu amo muito, né? Eu amo o que eu faço e que não teria problema nenhum em trocar o foco do meu projeto. Até porque também isso iria abrir um campo maior, tanto para a arte quanto para a fotografia. Essa foi a minha resposta. E aí a outra orientadora se interessou quando eu falei que trocaria, porque ela faz parte de um clube de fotografia autoral. E isso eu acho que foi um ponto positivo para me aceitar. Outra pergunta foi sobre como era a minha rotina diária e como eu iria me organizar para os estudos no mestrado. Se eu estava acostumada a trabalhar com pressão também e se eu conseguiria entregar os trabalhos no prazo. E aí eu respondi com sinceridade que eu conseguiria sim entregar os trabalhos nos prazos, porque o jornalismo também faz com que eu saiba trabalhar com pressão, porque todos os dias a gente tem prazo para entregar as matérias e tal, né? Também me questionaram sobre a possibilidade de ir de 1 a 2 vezes por semana para Florianópolis, onde ocorrem as aulas. E eu disse que sim, claro, né? E perguntaram se a escola iria me liberar para isso. E aí eu falei que sou efetiva por 10 horas e mesmo que alterasse minha carga horária, ainda assim teria como ir até Florianópolis. Além disso, também questionaram sobre bolsa de estudos, se eu iria precisar. Eu falei que não precisaria,
que ainda estava em estágio probatório, enfim, e só nisso ficou a pergunta. E aí uma das orientadoras falou que meu projeto foi muito bem escrito e que o fato de eu já escrever poderia me ajudar bastante no meu mestrado. Outra pergunta que me fizeram e que eu notei que é bem comum foi sobre qual a expectativa que eu tinha do mestrado. Eu falei a verdade, que seria excelente para mim, para minha carreira profissional, e que eu poderia com isso melhorar também a qualidade de ensino. E falei também que eu não tinha pretensão de fazer o mestrado por enquanto, mas veio essa oportunidade. Perguntaram por qual faculdade eu sou formada e aí eu respondi que eu tenho jornalismo pela Unisul e artes visuais pela Uniaselv, mas que também tenho 2 especializações, uma em arte e outra em jornalismo, né? Ambas pela Unisul. E aí falei brincando e elas acharam até engraçado, quem sabe futuramente um mestrado. Aí elas riram bastante e desejaram boa sorte. Aí eu aproveitei que elas riram e eu falei também que eu estava muito nervosa com a entrevista, que eu estava acostumada a fazer entrevista e não a ser entrevistada. E elas disseram que nem parecia que eu estava nervosa. E para finalizar, eu falei que tive pouco tempo hábil para fazer meu projeto, porque a escola mandou o link da inscrição no dia 5 de setembro e o prazo para fazer a inscrição, que era o último dia, né, era dia 21 de setembro. E nesse meio tempo eu tive que fazer o projeto de pesquisa e o memorial descritivo para poder me inscrever. No geral, a entrevista foi muito tranquila. Claro que a gente fica realmente nervosa, mas a gente tira de letra e é só falar a verdade e se preparar. Eu confesso que eu me preparei de verdade para falar sobre o meu projeto de pesquisa e sobre os autores que eu pesquisei, né, sobre a educação em meio à pandemia de coronavírus, que era o tema do meu projeto, mas não teve nenhuma pergunta sobre isso. Aí na semana seguinte saiu o resultado da prova de arguição, né? E aí eu fui aprovada. E na outra semana saiu realmente o resultado oficial que eu tinha passado no mestrado. Então eu fiquei super feliz, eu realmente não imaginava que eu fosse conseguir dessa vez. Foi a minha primeira tentativa e eu consegui. Então agora eu vou dar umas dicas para vocês que querem se preparar para a prova de arguição. 1. Tente não demonstrar nervosismo, mantenha calma mesmo que esteja tremendo por dentro. 2. Se prepare bastante lendo os autores que usou no projeto de pesquisa e esteja bem por dentro do que realmente você quer pesquisar. Ou seja, tem que dominar o seu projeto, hein? 3. Responda tudo com sinceridade. Se não souber alguma coisa, diga que você não sabe mesmo, mas que vai pesquisar para aprender no decorrer do trabalho. 4. Uma dica de ouro. Treine o que vai falar em casa. Eu treinava direto e eu mesma fazia as perguntas e depois respondia em voz alta. Ou peça para alguém fazer as perguntas. 5. Seja claro, objetivo e direto nas respostas e tenha convicção do que você está dizendo. 6. Faça as anotações pontuais do teu projeto para estudar para a entrevista. Isso me ajudou bastante a gravar o que eu teria que responder, apesar de não terem perguntado quase nada do meu projeto, justamente pelo fato de perguntarem se eu mudaria o tema. 7. Demonstre interesse. Então, gente, essas eram as dicas. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que te ajude de alguma forma a passar na prova de arguição do mestrado. E se curtiu, dá um joinha, não se esqueça de se inscrever no canal também, hein? E boa sorte na prova. Então, para quem vai fazer a prova de arguição... 1. Tente não demonstrar nervosismo. Ops!